Estamos com mais uma lição para a classe de adultos, a penúltima lição de nosso trimestre, que tem como título Criando Filhos Saudáveis, é a lição de número 12. Essa lição será para o dia 18 de junho de 2023, data em que se comemora o 112º aniversário das Assembleias de Deus no Brasil. O texto áureo, que está em Lucas 2,52, diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática diz que a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. O canal Som do Clarim agradece a sua atenção, a sua participação aí nos comentários, compartilhando nossos vídeos. E se você puder, você que não é inscrito ainda, inscreva-se clicando nesse botãozinho vermelho aí do lado direito inferior do seu vídeo. Nós agradecemos de coração. A leitura bíblica está em Lucas capítulo 2, versículo 40 e do 42 a 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Esta penúltima lição de nosso trimestre, eu vou mostrar aqui mais uma vez a capa de nossa lição. Relacionamentos em família. Essas lições foram comentadas pelo pastor Elienay Cabral, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. O objetivo é proporcionar um ambiente onde os filhos cresçam de maneira saudável e equilibrada. É o grande desafio da família cristã, não só da família cristã, mas de toda a família brasileira e mundial. Por quê? Porque os dias em que estamos vivendo são dias que estão aí presentes a imoralidade, a violência, a sociedade sofre com esse tipo de mal, e essa lição, ela traz ensinamentos acerca de como nós devemos criar nossos filhos de forma saudável. Observe que Jesus, ele teve suas fases normais, de infância, adolescência, juventude e a fase adulta. Esta lição estudará a natureza da família de Jesus, as fases da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus nos Evangelhos. Observe que a partir desse estudo nós podemos aprender preciosas lições para as nossas famílias. E aprendendo, nós precisamos colocar em prática. Temos objetivos específicos para essa lição. Primeiro, revelar a normalidade da família de Jesus, não é? Uma família normal.
abordar as fases da vida de Jesus conforme os evangelhos apresentam e também explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus. Infância, juventude e fase adulta, passando aí pela adolescência, claro. Então, meus queridos irmãos, alunos, professores, é uma oportunidade que nós temos para aprender mais acerca dos relacionamentos entre pais e filhos e assim a família usufruir do melhor que Deus tem. Jesus nasceu de uma família normal, família simples. Teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria, por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Foi uma obra extraordinária, um milagre de Deus, Maria conceber Jesus nesse processo que Deus preparou tudo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós através de uma virgem que realmente Deus preparou. Nessa lição estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro de sua família, com seu pai José, sua mãe Maria e seus irmãos que vieram posteriormente. O propósito aqui é extrair lições da casa do Senhor Jesus, não é? Que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Veja que era uma família normal, Dados gerais da família do Senhor. Olha, José e Maria eram descendentes da família real de Davi. Observe Lucas 2, versículos 4 e 5. Também da raiz de Jessé, Isaías 11, versículo 1. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1, 18 a 25. Posteriormente, José se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus, só após. Podemos então observar que a partir do relato do evangelista Mateus, lá no capítulo 1, versículos 24 e 25, está escrito: E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria, Lucas 2, 7. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos, como Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais de uma irmã, segundo está escrito em Marcos, capítulo 6, versículo 3. Seus irmãos não o aceitavam como Messias, por isso ele era rejeitado. João 7, 1 a 5. Somente depois da ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Então, observamos ali que Tiago, que era um dos mais incrédulos, tornou-se um dos seguidores mais ardorosos do Senhor Jesus, o seu irmão, e tornou-se líder da igreja em Jerusalém. 1 Coríntios 15, versículo 7. Vamos observar nessa segunda parte da lição o modo de criação de Jesus. Claro que cada família tem a sua maneira, seu jeito, a sua forma de educar, de ensinar, de criar. Então, observamos aqui Jesus, um filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo por causa de Jesus como o Messias. Todos, eu creio, que tinham um tratamento equânime, ou seja, um tratamento igual. Porque José e Maria eram servos de Deus e tinham esse compromisso com seus filhos. Eles sabiam que havia algo especial na vida de Jesus, pois lhes fora revelado
pelo Espírito Santo, porque foi dito, ele seria o Salvador, Filho de Deus, Lucas 1,35. Observe que seus pais souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos, porque às vezes acontece essa preferência, acontece muitas vezes no lar, essa predileção por um, por outro, por uma ou por outra, e assim trazendo prejuízo para os filhos, para a prole, né? Então nós observamos que aqui José e Maria tiveram essa preocupação de tratar a todos de igual modo. A infância de Jesus, após o seu nascimento em Belém da Judéia, foi profetizado em Miqueias 5, versículos 1 e 2, né? E Lucas também 2, 4 e 7 nos informa sobre isso. Jesus nasceu em Belém da Judéia. O Senhor foi colocado numa manjedoura, ali onde guardam-se animais, ou o estábulo, né? Não se tratava de um palácio real, pois seus pais não tinham essa alternativa de ser abastecidos, de ter condições de viver num lugar muito melhor. Mas a situação levou realmente aquilo ali, era a condição. Eles estavam, não é, naquela passagem ali, e houve a necessidade do parto, e Jesus nasceu numa estrebaria, numa manjedoura. Aqui na lição foi colocado que ele nasceu em um coxo para ração de animais, que realmente é o que nós chamamos popularmente. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus, porque foi ordenado isso. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante aos dos outros meninos nascidos em Israel. Então a infância de Jesus foi normal, ele teve a sua alimentação, proteção, saúde mental, física e também, principalmente, a saúde espiritual através da sua família, dos seus pais. Ele teve de deixar sua terra provisoriamente, tendo que partir para o Egito para escapar do rei Herodes. Mateus capítulo 2, versículos 13 e 14. E mais tarde nós vemos, juntamente com seus pais, eles retornando para a terra natal, a terra de Israel. A adolescência de Jesus, o Evangelho de Lucas declara que ele havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Observe que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós temos a informação a respeito da adolescência de Jesus, até a experiência aí dos 12 anos. A partir dos 12 anos, realmente nós não temos muitas informações. Nessa idade aí, mais ou menos, o judeu era introduzido na vida religiosa e se tornava um filho da lei. A ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por causa da observância desses deveres religiosos. Para participarem das festas de Israel, 3 festas importantes que podemos destacar aqui: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. A celebração, toda a celebração dura 7 dias e depois todos retornam para as suas cidades. Os pais do Senhor Jesus não imaginaram que Jesus ficaria para trás. Depois de 3 dias o encontraram no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei. E estava ali Jesus dialogando e ensinando também. Estes, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente. Então observe o grau da adolescência, a maturidade do Senhor Jesus já aos 12 anos. É importante a formação familiar, a orientação, o crescimento normal, principalmente o ensino bíblico, o ensino espiritual, a vida espiritual da família. Alguém pode dizer, mas Jesus era Deus, era o Filho de Deus. Mas nós temos o dever
de tratar, de ensinar, de orientar assim nossos filhos. A juventude dos 12 aos 30, nós praticamente temos como desconhecida na Bíblia, porque a Bíblia não tem informação realmente. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Depois da experiência com os doutores em Jerusalém, a Bíblia fala que apenas que Jesus voltou a aparecer com cerca de 30 anos ao ser batizado por João Batista ali no Rio Jordão. Então, tudo que se tem conhecido acerca desse tempo é isso aí que nós estamos relatando aqui para vocês. Tudo que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele realmente seguiu sua vida normal, aprendeu a profissão de carpintaria, carpinteiro, não é isso? Com seu pai José. E, por certo, nesse período, ele estava trabalhando, auxiliando seu pai e também ajudando no sustento da casa. É possível que Jesus tenha sido um dos responsáveis pelo sustento da família por esses anos. E quando chegou a idade que Deus o Pai estabeleceu, ele iniciou seu ministério, deixou tudo e reuniu seus discípulos, os quais se tornaram os apóstolos que fariam o evangelho conhecido, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então esta terceira parte fala do tríplice desenvolvimento de Jesus, acerca de crescer em sabedoria, crescia em estatura e crescia em graça diante de Deus e dos homens. Observe, em sabedoria, porque quem é que dá sabedoria? Deus. E Jesus era o próprio Deus também, Deus Filho, né? Então, a sua formação, a sua vida foi uma vida sábia. Seu desenvolvimento foi pautado na sabedoria, na prosperidade espiritual, no crescimento normal e também com essa fase aí, Jesus alcançou não só a plena sabedoria, porque ele era humano, ele humanizou-se, Deus desceu para estar entre nós em forma humana. Jesus, ele realmente mostrou a sabedoria na essência. Crescia também em estatura, quer dizer, crescimento físico, biológico, normal. O menino foi crescendo, alcançando aquelas idades ali, ia crescendo. E nós observamos que os judeus, eles, na sua maioria, são de estatura a partir daí de 1,70 m, 75, 65 em diante. Realmente o judeu ele tem uma estatura boa, uma estatura bem elevada. Claro que em toda a sociedade, em todos os povos, em todas as épocas, sempre existiram os mais baixos, os de estatura média e as pessoas de estatura alta e até gigantes. Ainda hoje é assim. Então observe que ele crescia em estatura normal, crescimento normal, biológico. Crescia em graça diante de Deus e dos homens. Deus se agradava da vida do seu filho. A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Ele sabia que estava em natureza humana, em forma humana, mas tinha a missão divina. Então essa consciência, ela pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo, discutindo ali com os doutores. Ele disse: convém-me tratar dos negócios de meu pai. Consciência da sua missão. Lições importantes que nós precisamos tirar, olhando para o desenvolvimento do Senhor Jesus em sua família. Nós podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter esta consciência de que, sob a sua responsabilidade, deve prover um ambiente
certo, correto para os seus filhos desenvolverem aí de forma saudável suas vidas. Também podemos destacar a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção por filho nenhum, nem pelo próprio Jesus. Todos tinham tratamento igualitário. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração também revela uma personalidade discreta, não precipitada, uma personalidade equilibrada. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos filhos. Então, professor, reúna seus alunos e discuta com eles acerca da maneira saudável da criação dos filhos, como os pais devem agir, como os filhos devem se comportar. Tudo isso é importante. Estamos finalizando aqui nossa pré-aula, já agradecendo pela sua atenção. Muito obrigado aí de coração. Se você não é inscrito, inscreva-se. Ajude a levar esse conteúdo a mais pessoas, dando aí o seu like e nos ajudando a levar esse material a muito mais ouvintes e espectadores. A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, nós aprendemos que deve haver equilíbrio, deve-se ponderar e não se deve fazer predileção, né? Um vale mais que o outro tem mais valor que o outro, e essa tal de predileção, isso é horrível. Então, que a nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos queridos filhos. A todos nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Deus em Cristo nos abençoe a todos. Até uma próxima. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelo privilégio de estar aqui na tua presença. Louvamos o teu nome pela tua bondade, Senhor, pela tua fidelidade, por tua infinita graça. Abençoa, Senhor, os nossos ouvintes, telespectadores. Abençoa nossas classes de escola bíblica dominical, nossas igrejas. Abençoa grandemente, Senhor, todas as igrejas em todo o Brasil e todo o mundo. Que a tua palavra seja pregada, ensinada, disseminada, que o teu nome seja glorificado e que vidas se rendam aos teus pés. Assim te pedimos, Senhor, e assim te agradecemos. Amém.